Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física. Na última aula falamos sobre trabalho, energia, os tipos de energia e agora vamos dar mais uma reforçada, certo? Bom, energia, nós vimos que a energia é uma grandeza física escalar, onde nós vamos medir em Joule, certo? E sabemos também que energia é a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho, onde a energia pode ser cinética ou potencial, certo? Sendo potencial, ela pode se encontrar de duas formas: a potencial gravitacional e a potencial elástica, certo? A energia cinética é a energia do movimento. Para existir energia cinética, como é a energia do movimento, ou seja, o corpo tem que ter uma certa velocidade, então é necessário, para existir energia cinética, é necessário que haja velocidade para esse corpo, certo? Então, nós podemos calcular a energia cinética, como foi citado no slide, na nossa videoaula passada, é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? Onde geralmente a questão vai lhe dar a massa e também vai lhe dar a velocidade. Lembrando que a massa do corpo tem que estar em quilogramas, certo? Já a velocidade, ela tem que estar em metros por segundo. Se por um acaso, a velocidade estiver em quilômetros por hora, nós devemos converter essa velocidade para metros por segundo, certo? Ficar atento a isso. Geralmente a questão nos dá a massa e a velocidade. Aí, quando a questão já lhe der a massa e a velocidade, você já sabe que dali já tem como calcular a energia cinética desse corpo, certo? Lembrando que a velocidade tem que estar em metros por segundo e a massa em quilograma. Se não estiver, vocês têm que converter, certo? Bom, pessoal, a energia potencial gravitacional é a energia que, quanto maior for a altura, maior é a energia potencial gravitacional, certo? Está também diretamente relacionado à gravidade, certo? Só que sabendo que a gravidade ela é constante, ela é de aproximadamente 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Ou seja, o que vai variar mais aí é a questão da massa, que todo tipo de energia possui, assim como a energia cinética. Também a energia cinética possui massa, mas o diferencial aí, no caso, é a altura, certo? Quanto maior for a altura, maior será essa energia potencial gravitacional, certo? A massa sendo dada em quilogramas. A gravidade a gente já sabe que é uma constante, é dada em metros por segundo ao quadrado. E a altura, lembrando, tem que ser dado em metros. Se estiver em quilômetros, nós temos que converter para metros, certo? Ou se estiver em centímetros, nós também temos que converter para metro, certo? E temos a energia potencial elástica, que é a energia da deformação, sabendo que a constante elástica é dado em Newton por metro e a deformação ela é dado em metros, certo? Aí, geralmente, a questão já vai lhe dar a constante elástica e vai lhe dar a
deformação da mola. Com isso, você pode calcular a energia potencial gravitacional dessa mola, certo? A gente vai fazer alguns exercícios mais para frente. Bom, e agora nós temos, para reforçar também, o trabalho, que nós sabemos que o trabalho é a força, é a energia em trânsito, certo? Ou seja, a força sendo exercida sobre um corpo a uma certa distância, certo? Trabalho a gente calcula sendo a força, o produto da força, vezes a distância, onde a força vai ser aplicada sobre um corpo para deslocar esse corpo a uma certa distância. Detalhe, pessoal, nós temos aqui, nós vimos que o trabalho ele é calculado pela fórmula trabalho igual a força vezes o deslocamento, certo? Ou seja, W vezes F vezes delta S, certo? Mas nós também podemos encontrar situações como esta. O trabalho também pode ser calculado pela fórmula trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, certo? Onde o W é o nosso trabalho, F é a nossa força, D ou delta S é o nosso deslocamento e θ é o nosso ângulo, certo? Lembrando lá de decomposição de vetores, nós vamos ter aí no eixo X, que é a nossa linha imaginária horizontal, nós temos que vamos ter uma força, uma decomposição da força, dessa força da hipotenusa, ao qual está na corda que a mulher está puxando, certo? Ou seja, essa força inclinada, ao qual a mulher está exercendo sobre a caixa, era a nossa força hipotenusa, certo? Já a força que vai fazer com que o bloco se desloque para a direita, da esquerda para a direita, no sentido do deslocamento, é justamente a decomposição dessa força no eixo X, ou como a gente gosta de chamar, a força Fx, certo? A decomposição da força F no eixo X. E como o ângulo está entre a hipotenusa e esse Fx, nós temos que esse Fx é a força vezes o cosseno, como nós vamos ver aqui com mais detalhe. Nós temos a força para cima, e essa força para cima de vermelho é a nossa força vertical, certo? É a nossa força no eixo Y. Já a de azul é a nossa força no eixo X, certo? Justamente essa força Y, ela geralmente vai estar em equilíbrio com a força peso, certo? Já essa força X, essa força de azul, esse vetor de azul, ele que vai dar o deslocamento ao bloco, certo? Ele sendo uma decomposição no eixo X da força F. E nós vemos aí que tem o ângulo, certo? Então nós vamos ter, para a gente saber quanto vai ser essa força, se ele já nos dá a força da hipotenusa, a intensidade de força na hipotenusa, tem como a gente achar a nossa força no eixo X, que é a nossa força
do cateto adjacente, já que está ao lado do ângulo, certo? E a relação que nós temos de hipotenusa e cateto adjacente é justamente o cosseno, que cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem seria esse cateto adjacente e quem seria essa hipotenusa? O cosseno do θ é justamente o fx, que é o nosso cateto adjacente, certo? Esse vetorzinho, essa flechinha de azul, é o nosso fx, sobre o f, que é a nossa hipotenusa, essa seta de preto, certo? Então, nós vamos ter aqui cosseno de θ é igual a fx sobre f. Como eu quero saber o valor de fx, quem está dividindo vai passar multiplicando. Então, eu vou ter que fx vai ser igual a hipotenusa, que é f, vezes o cosseno do ângulo, certo? Então, esse fx, que vai ser a força que vai atuar como deslocamento do corpo, certo? Essa é a força Fx que vai fazer com que o bloco se desloque, certo? Então nós vamos aí, trabalho então vai ser igual ao Fx vezes a distância, certo? Como a gente conhece lá a nossa formulazinha, trabalho é igual a força vezes a distância. Só que esse Fx, ele é o quê? Ele é a força vezes o cosseno do ângulo. E eu repito aí a distância. Então, posso dizer que o trabalho também é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Como eu mostrei antes, como eu mostrei aqui, aqui para vocês. Certo? Essa é a nossa fórmula. Ou seja, sempre quando tiver uma força inclinada, que não seja na horizontal, não seja no sentido do deslocamento, nós teremos que usar o cosseno do ângulo, certo? Que justamente vai entrar aí, vocês têm que lembrar como é que se calcula o cosseno do ângulo. No caso, os ângulos mais utilizados que nós vamos usar é o de 30, o de 45 e o de 60, certo? Somente esses 3 ângulos. Então, vão dando logo aí uma estudada, uma relembrada de quais são os valores do cosseno desses ângulos, tá bom? Para logo mais a gente poder fazer alguns exercícios. Nós teremos na próxima aula, passarei uma atividade e amanhã nós teremos algumas videoaulas resolvendo questões, tá bem? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Isso é tudo por hoje. Bons estudos e até a próxima.